Elô, notícia de primeira mão para você. Hoje, sexta-feira, véspera de sábado, depois de anos e anos de luta, a professora Heloísa Guimarães, também conhecida como Elô, vai poder finalmente assistir a E o Vento Levou, do começo ao fim. Tá aqui, ó, vai passar na TV, na sessão da madrugada. Que ótimo, não? E aí, não gostou? Mas eu não entendo mesmo, professor. Mas é o bicho mais complicado que tem, principalmente quando é mulher. Você vive me dizendo que nunca conseguiu terminar de ler Os 100 Anos de Solidão e nem assistir Aí o Vento Levou inteiro. Sempre teve algum problema. Agora eu venho aqui, te dou essa notícia e você fica aí com essa cara de vento, vai, para não ter que usar um substantivo mais concreto. Ai, Sidney, hoje eu queria mais que o vento me levasse, viu? E para um lugar que não tem escola. O que foi que aconteceu? Não, vê se tem cabimento uma coisa dessa. Dar os afluentes de um rio, primeiro os da margem direita, depois os da margem esquerda, para uma criança decorar. O pior é que esse aluno é meu filho. Mas afluente está no programa, não tá? Mas que programa, Sidney? Você acha que currículo é uma coisa pronta? Onde é que ficam os alunos, hein? Responde, professor. É uma coisa que as escolas, talvez ainda hoje, eu não sei, mas talvez ainda hoje insistam em ensinar errado, é o problema, por exemplo, dos verbos. É uma coisa absurda que uma professora peça a um menino que conjugue o pretérito perfeito do verbo ser. Quer dizer, o que ela tem que pedir é que o menino escreva uma sentença em que o verbo ser apareça no pretérito perfeito. E talvez melhor ainda em que apenas use o verbo ser e depois aí ela com o próprio aluno situa o verbo no tempo, no modo, etc. Até agora a gente estudou, assim, foi mais o texto, como escrever. E agora, assim, a gente está na 8ª série, a gente vai para o 2º e agora vai ter uma prova de seleção. E dentro dessa prova de seleção vai cair mais a gramática. Então fica ruim pra gente, fica muito difícil agora a gente começar a estudar uma coisa que a gente nunca viu. Então na hora de pegar os livros para estudar, a gente fica perdido. Então a gente queria assim que a escola começasse a dar gramática. A gente trabalha com isso, só que a gente não aprendeu como gramática, como eles vão mostrar na prova lá. Aí vai complicar para nós, entendeu? Vai ficar mais difícil, a gente tem que fazer a prova de seleção, a gente sabe que vai ter na prova de seleção, mas não sabemos fazer como eles vão mostrar ali, sabemos fazer em forma de texto, como a gente aprendeu aqui nesse colégio, nessa escola. Por que a gente aqui não começa desde a 4ª série, desde a 5ª série, então desde lá do primário, a ensinar, né, a perder tempo, que a gente acha que é perda de tempo, né, a ensinar o nomezinho das coisas e a fazer prova em cima de memorização de nomes, né, de nome das funções e das classes gramaticais. Porque, justamente por isso, a gente acha uma perda de tempo. E, em primeiro lugar, porque isso não acrescenta nada, né, ao aluno em termos assim, ó, de visão de mundo, em termos de compreensão, nem de texto escrito, nem de leitura dos textos que vocês vão fazer, e não acrescenta nada com relação à competência da linguagem, né? Quer dizer, vocês aprendendo todos aqueles nomes, não significa que vocês vão escrever melhor. A gente vai montar uns módulos com a gramática tradicional, com as regras da gramática, mas de uma forma assim bem objetiva, de uma forma que seja fácil para vocês compreenderem e até vocês têm que memorizar, vocês vão ter que meio que decorar esses nomes, porque a prova é objetiva, vocês vão ter que marcar. Então vocês decorando algumas coisas, vocês até vão ter chance de marcar a questão certa. Eu acho que quem já está há bastante tempo aqui na escola sente que não é isso que a gente gosta, né? A gente quer que o aluno realmente aprenda, não decore, chega, sai da sala ali e já esqueceu, né? Então isso assim dói o ouvido, né? Ouvir esse tipo de coisa que a professora Gladys está colocando. Mas uma coisa que nos tranquiliza é que a gente sabe que o que eles estão pedindo, exigindo, é esse tipo de competência, né? Mas, na verdade, a competência que vocês vão ter que mostrar que tem no 2º grau é a que a gente trabalha aqui. Na organização do currículo é preciso levar em conta as diretrizes estabelecidas pelo sistema, a realidade do mundo contemporâneo, a realidade da escola e seu entorno, a metodologia de ensino e as necessidades e interesses dos alunos. Que significado tem este conteúdo para este aluno? Para isso, ele precisa fazer uma investigação criteriosa de interesses, de necessidades, de vivências, de experiências que este aluno e que cada um dos alunos da sua turma tem
e traz para a escola. O aluno, por sua vez, para que sinta a verdade, ou para que ele realmente assim, sinta a necessidade daquele conteúdo na sua vida, ele tem que sentir que o professor acredita no que ele está ensinando. Na medida em que professor e aluno se encontram, quando se fala em encontro de diferentes saberes, a partir do momento em que professor e aluno se encontram, está se construindo, se criando um novo conhecimento. Então, a gente poderia dizer que ressignificar conteúdos quer dizer construir novos conteúdos que, se tiverem significado para aluno e professor, se constituem conhecimento. Só que um dia, num ponto de encontro pela manhã, a gente começou, eu percebi alguns alunos, alguns meninos discutindo a respeito de quantos ossos tinha no dedinho do pé. E um dizia que tinha 3, outro dizia que tinha apenas 2. Eles discutiam que viram num programa de televisão, dizendo que a pessoa tinha dito que tinha 3 e eles teimavam que tinha apenas 2. E nesse dia a gente resolveu estudar sobre o esqueleto humano. O professor ele tem que se preocupar com o desenvolvimento do currículo, que não é apenas uma enumeração de conteúdos, mas conhecimentos sistematizados que devem ser trabalhados pelo professor com o aluno. A nossa escola segue o currículo básico do estado do Paraná. Além desse currículo, a gente leva em consideração também o currículo de interesse da criança, onde os assuntos levantados pelo grupo no início do ano e até mesmo no decorrer do ano letivo são trabalhados com as crianças. O nosso desafio é como fazer um currículo que sirva para todo mundo. Nós não podemos impor um currículo feito em São Paulo, Rio, nem mesmo em Cuiabá. Como cientistas, nós reconhecemos também de que existe ciência nessas comunidades. Há ciência no índio, há ciência no caboclo do sertão. Essa ciência não é uma ciência sistematizada, mas nós tratamos de partir dessa ciência, e não só da ciência, mas dos conhecimentos em geral, da história, da própria língua, para construir junto com eles, sistematizando esses conhecimentos, um novo currículo que de alguma forma contemple tudo aquilo que é exigido nos chamados currículos oficiais. Toda pesquisa que a gente faz temos anotações, temos um caderno próprio para anotação, esse tipo de pesquisa. Nós achamos que ensinar ciência não é só ensinar os conteúdos da ciência. A gente chama os conteúdos da ciência simplesmente de ciência morta. É importante, mas não é tudo. Nós temos como saber recriar a ciência. A criança tem que, observando a natureza, e aqui o Inajá é espetacular por isso, porque nós vivimos no meio da natureza, como a partir da observação da natureza pode ser redescoberta a ciência. Não basta partir dos conhecimentos que os alunos já têm e neles permanecer. É preciso avançar, introduzindo novos conhecimentos. Despertar no aluno a curiosidade e a consciência da necessidade de ampliar e sistematizar esses conhecimentos. Nessa pesquisa, nós resolvemos implantar o projeto Aquarela Ecologia, que, na verdade, foi implantado por um grupo de artistas, psicólogos, sociólogos, de pessoas extra-escola, que, na tentativa de contribuir com essa transformação, uniram-se a nós, pedagogos da escola,
e implantamos o primeiro minhocário, né, que no início parecia muito engraçado criar minhoca. Por que criar minhoca? Né, a minhoca que produz o humus, que fertiliza a terra que produz alimento, que dá vida. E por aí foi. Inicialmente nós não tínhamos nada programado, nenhum programa para 10 anos, nem para 6. Tínhamos apenas uma intenção inicial de gerar uma ideia de vida. Importante, o cocô da minhoca, ele serve para fortificar a terra. É como palha, papel picado, bosta de vaca. Aí é brava, tia, é brava. Ai, que lindo. Depois pega. Depois tira. Mas por quê? Ele quer conversar, ele acha na escola, na sala de aula, um espaço para conversar. Mas por que aconteceu? Por que a senhora está fazendo isso? Eu acho que aqui ainda é um espaço democrático, que a gente consegue resolver os problemas com os alunos na sala de aula ou fora mesmo. A gente não ensina história como antigamente, a gente não ensina linguagem como antigamente, quer dizer, a gente não ensina para recepção passiva de conteúdos. A gente ensina o que a gente acha que tem sentido para ele construir uma participação mais efetiva na sociedade. A gente ensina ele a argumentar, como vocês já disseram, né? E eu acho interessante que isso se dá de duas maneiras. Ao mesmo tempo que tu propicia, eu já disse, né? Propicia o acesso à cultura, né? Tu valoriza o que ele tem. Por isso que eu resolvi vir aqui e falar logo com você. Olha, você é professora do meu filho, eu também sou professora, nós duas somos mães. Se a gente não se entender, ninguém se entende. Olha, não tem nenhuma crítica ao seu trabalho, são só umas dúvidas minhas, assim, entende? Claro, isso acontece mesmo. Mas você acredita que o meu filho estava achando que um país de menor população era um país de anão? Não tem cabimento. E que as capitais, quando metrópoles, só podiam ser maiores que os próprios países? Imagina, eu não estou falando só da sua matéria, não, eu estou falando de todas. A gente tem que ensinar o que é importante para os alunos. Você quer ver só? Tem aí o problema do trabalho, da saúde, a violência que está por aí. Sabe, ainda tem desigualdade social, miséria. Você quer coisa pior que a miséria? Olha, tem as descobertas da ciência, os direitos humanos, a sexualidade desses meninos, que é o maior problema. Olha, está tudo aí na cara da gente, meu Deus, e tem que ter uma vaga na escola. Desculpa, mas eu não entendi.